Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 3, que diz: Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Se você tem mais de 25 anos, certamente você já ouviu seus pais ou, no mínimo, algum conhecido falar esta frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é verdade? Até hoje ainda ouvimos isso, mas qual seria o significado dele, afinal de contas? Será que ele está na Bíblia? Você acha que esta frase está valendo para o dia de hoje? Lemos explicitamente o que Jesus disse sobre esse ditado, quando falava sobre os líderes religiosos de seu tempo. Antigamente, os pais diziam aos seus filhos: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, para eles obedecerem. Todavia, hoje em dia, os filhos estão à procura de referência também. Eu quero dizer que se não dermos também o exemplo de vida e comportamento para os nossos filhos, eles crescerão com más referências sobre nós e acabarão por serem pessoas de mau caráter ao chegarem na fase adulta ou mesmo na adolescência. Sem contar a falta de credibilidade que teremos perante eles e perante qualquer outra pessoa. Logo, eles já estarão falando para os outros sobre nossa falta de moral, a falsidade de nossas palavras e má conduta. É chato quando tentamos corrigir alguém e então ouvimos: você disse para eu fazer isso, mas você mesmo não faz? O que a Bíblia tem a dizer a respeito desse ditado? Vamos pesquisar. Você já deve saber que o ditado faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não está escrito na Bíblia, certo? Aliás, Deus requer de seus filhos e principalmente de seus obreiros que tenham um bom testemunho de vida. Para todos os filhos, ele nos ensina aquilo que está descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 26 e 27, que diz: E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E também Paulo lembra sobre como deve agir na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Para os obreiros, entretanto, diz, conforme descrito na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 7, o seguinte: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E diz mais:
como descrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Portanto, é necessário que nós não só vivamos de palavras, mas que também requeiramos de nós mesmos que pratiquemos o que aprendemos do Senhor e de sua palavra, conforme as palavras de Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 17, que diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Se agirmos assim, seremos realmente felizes e abençoaremos as nossas gerações. Que assim seja nossa vida, conforme descrito no livro de Salmos, capítulo 119, versículos 1 a 3, que nos ensina: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. E assim deve ser nosso procedimento: não ficar com alusões, fantasias, ilusões ou muita conversa, pois muito falar esconde o orgulho e a soberba, e não nos faz viver em humildade. Por isso que nosso comportamento é essencial para levar esse evangelho, esse caminho e essa verdade a todos. Como assim nos é revelado pela palavra, e o próprio Jesus nos mostra, como descrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 31, que diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Que esse amor, essa verdade e essa vida nos façam sempre referenciar o caminho, revelar a presença da glória do Senhor em tudo o que fizermos. Não por força ou por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não esqueça, seu testemunho fala muito mais alto que as suas palavras. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça, obrigado pela sua glória. Obrigado, Senhor, por este fôlego de vida. Obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai, por nos conservar. Obrigado por cuidar de cada detalhe. Obrigado por nos orientar o que fazer, como fazer e quando fazer. Porque é através disso, Senhor, essa é, Senhor, a intenção. Não sermos mais movidos por aquilo que nós queremos ou achamos, mas sim pelo seu Santo Espírito. Aonde o Senhor quiser, o tempo que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, para que haja, Senhor, a referência e haja, Pai, a multiplicação daquilo que o Senhor assim projetou e assim preparou para nós. Que em nome de Jesus, que a presença da sua graça e da sua glória seja, Pai, abundante. Que não haja mais nenhum tipo de impedimento, barreira ou qualquer tipo de situação que nos impeça de testemunhar o seu evangelho, testemunhar a sua presença, testemunhar o seu amor e viver através do seu caráter, Jesus. Fazer com que tudo seja referenciado e moldado e transformado conforme a sua presença. Em nome de Jesus, que venha, Senhor, que venha, Pai, o seu querer e manifeste a sua glória em nós, que o seu reino seja estabelecido em nós, para que se cumpra a sua vontade. Mas livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa dos teus filhos. Antes, faça, Senhor, e cumpra todos os seus desígnios, tudo que o Senhor tem preparado, do modo que o Senhor tem preparado, para que nós possamos viver o melhor que o Senhor preparou em mais esse dia.
porque assim o Senhor nos deu este dia como um dia profético para nós podermos viver o seu poder, as suas maravilhas, a sua graça e a sua glória. Muito obrigado. Somos gratos a Ti, Senhor, gratos por esse dia, gratos, Pai, por tudo que o Senhor já fez, o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor fará. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos todos os nossos sentidos para nós estarmos atentos à sua voz e procurar obedecer em cada detalhe. Graças te damos, assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.